Convido os irmãos e as irmãs a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20, nós vamos ler dos versos 1 a 16, uma parábola contada por Jesus. Eu vou ler na versão NVI, a nova versão internacional, que diz assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: Esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia? Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavras do Senhor. Amém? Um dos grandes ideais cristãos que me empolga pessoalmente é o ideal de servir ao próximo, servir a Deus. Esse ideal do serviço, ele tem como fonte e inspiração o próprio Senhor Jesus Cristo, sobre o qual é dito: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. No serviço que Deus confiou a nós encontramos vida plena, vida abundante, vida que pode ser compartilhada, recursos que podem ser distribuídos e renovo diário, sustentado no autor da vida, que entregou a sua própria vida para que nós pudéssemos ter vida. O ideal do serviço que nós vemos no Senhor Jesus, não só nos ensinamentos de Jesus, mas também na própria vida de Jesus e nas palavras proféticas que dizem respeito a Jesus, ele é um ideal empolgante. Mas, na nossa época, ele pode ser visto de uma forma desanimadora, né? Nós vivemos numa época em que as pessoas estão sendo muito dominadas por uma visão egoísta de vida, que não considera as palavras e os ensinos de Jesus. Então, ao contrário de servir, como Jesus ensinou, pessoas que têm o egoísmo como motivo, como fonte e fundamento das suas ações, eles não vivem na lógica da abundância, do Deus provedor, do Deus presente que vai sustentar, mas eles vivem na lógica da escassez. Sempre eu tenho ali a antena ligada, vai faltar alguma coisa, vai faltar uma palavra, vai faltar o dinheiro, vai faltar um consolo, não tem muito, não tem para todo mundo. E aí, ou eu tenho medo de não receber, ou medo de ficar no lado errado da balança social.
Porque se alguns têm mais e os recursos são escassos, isso significa que outros vão ter menos. Então eu penso mais em mim mesmo, nas minhas necessidades, e aí eu desejo de uma forma egoísta buscar o que tem de melhor nessa terra para eu usufruir. Então o tempo da escassez é o oposto do tempo da abundância. Jesus vem proclamar o reino da abundância. Lá no céu, nós não vamos ter que lutar com situações adversas onde vai faltar comida, porque lá no céu não vai ter fome. Lá no céu não vai ter injustiça, onde um vai ter uma vida super boa e a outra uma vida miserável. Todos vão ter uma vida muito boa, porque a vida é dada por Jesus. Quando Jesus vem à terra, ele antecipa a realidade da abundância, mesmo enquanto nós vivemos numa realidade de escassez. Então lá fora a gente sabe que tem fome, que tem desemprego nesse mundo, mas aqueles que estão no Senhor, estão amparados no Senhor, e por isso não devem ser reféns de uma vida egoísta, onde eu quero servir somente a mim mesmo. Nos dois casos, preste atenção, nos dois casos, as pessoas elas querem uma vida plena. Tanto o cristão que segue os caminhos de Jesus, quanto o egoísta que segue os seus próprios caminhos, eles desejam plenitude. Todo mundo que está aqui, seguindo a Jesus, escolhe ou decide ou sonha em ter uma vida plena, correto? A gente quer uma vida plena e nós reconhecemos que a vida plena só é encontrada em Jesus. O egoísta, ou aquele que vive apenas para si, ele também quer uma vida plena. Mas, de certa forma, o egoísta não confia nos caminhos de Jesus. Ele não confia na palavra de Jesus ou não vê garantias de que aquilo que Jesus prometeu vai de fato acontecer ou vai de fato ser pleno. Então a pessoa ela vai querendo acumular, ela vai querendo pensar somente nela, no bem-estar dela, na alegria dela, porque ela não quer viver numa cultura de escassez onde ela não vai ter. Enquanto vem Deus e fala, olha, eu quero te oferecer uma vida plena, eu quero te dar justamente o que você está pedindo, basta confiar em mim e você terá. Mas daí essa pessoa ou essa cultura tem dificuldade de acreditar que Jesus de fato vai cumprir aquilo que ele disse. Portanto, todos os dias eu e você somos tentados a viver uma vida de egoísmo, sob o medo da escassez, da falta. Somos tentados a viver como se o nosso Pai Celestial não fosse o provedor de todas as nossas necessidades. Somos tentados a buscar os nossos próprios caminhos, sem considerar o caminho de Jesus Cristo, nosso Senhor. E aí, essa pessoa egoísta, ela tende a não obedecer a Deus e descansar em Deus. E aí ela trabalha em demasiado na esperança de encontrar uma vida boa. Pois bem, eu estava preparando a palavra de hoje, e o culto de hoje, tradicionalmente é chamado de encontro com a vida. Tanto o cristão, quanto o egoísta, que não é cristão, eles estão querendo uma vida e uma vida plena. Nós que estamos em Cristo Jesus, devemos ser lembrados sempre que em Cristo nós temos a vida plena. E que quando impera o egoísmo na nossa vida, no nosso coração, acontece muita desordem, o caos, que é o oposto da presença de Jesus. Quando, porém, nós somos guiados por Jesus e chamados a servir ao próximo, aí sim nós vamos viver a bênção de ver milagres. Milagres. Quantos milagres nós não lemos nas histórias de avivamentos, nas histórias missionárias, de pessoas que vão para outros lugares, onde eles não têm nada e Deus vai dando a provisão diária. O texto que nós lemos hoje fala do denário. Denário era uma quantidade de dinheiro que as pessoas recebiam, que era suficiente para aquele dia. Muito parecido com o conceito do maná no Antigo Testamento. O maná no Antigo Testamento, Loreni, era um pão que Deus enviava, um cereal que Deus enviava, também cordonices, que era apenas para um dia. Não era possível guardar esse alimento para outro dia, porque ele ia apodrecer e estragar. Então,
todos os dias Deus prometia que iria enviar aquilo que era necessário para o sustento daquele dia. E aí, se a pessoa guardasse, ela teria apodrecido aquele alimento para o dia seguinte. Imagine se não existisse essa regra, doutor Onésimo. Talvez alguns ali no deserto iam abrir uma tenda com excesso de maná. Eu guardei um monte aqui. E aí iam falar: será mesmo que Deus vai dar o maná no dia de amanhã? Será mesmo que dos céus vão cair as bênçãos e a providência? Vem cá, Ivani, compre comigo, eu a garanto. Eu garanto uma boa providência para você, é só você me dar um dinheirinho. E aí essa pessoa, ela vai se capitalizando, ela vai se diferenciando dos demais, e aí ela poderia fazer um comércio com isso. Mas não, o maná era para cada dia. Assim como o denário é o suficiente para cada dia. A parábola que Jesus conta diz respeito ao reino de Deus, que está intrínseca nesse conceito do reino de Deus, a confiança em Deus. Tudo bem? A história conta o seguinte: um dono de fazenda, de latifúndio, passa no centro ali da vila para contratar funcionários. E logo cedo ele contrata, a gente não sabe o primeiro horário, mas deve ser 5 da manhã, 6 da manhã. Ele chama trabalhadores para ir trabalhar na vinha. E promete a eles um denário, o suficiente para o dia. Tudo bem? Às 9 horas da manhã, aquele latifundiário, aquele dono do sítio, volta lá naquela praça central e chama mais funcionários e promete o preço justo. Ao meio-dia, esse dono do sítio novamente chega até ali aquela praça, onde naturalmente se reuniam pessoas que estavam procurando um emprego, que não tinham oportunidade de emprego, e ele prometia de novo um preço justo. 3 horas da tarde, ele foi de novo para a praça e contratou mais trabalhadores. Até que às 5 horas da tarde, faltando 1 hora para o fim do expediente, ele vai novamente à praça, vê que tem pessoas não trabalhando e fala: por que vocês passaram o dia inteiro aqui na praça esperando o trabalho? Ah, porque ninguém nos quis contratar. Pois bem, venham trabalhar comigo na vinha. E trabalharam à última hora. Tem pessoas que entraram logo cedo, outro às 9 da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 5 horas da tarde. Chegou no final do expediente, ele foi pagar o que era devido. Naquela época não existia contrato por mês ou por ano, era o dia. E aí ele chama primeiro os últimos, os que chegaram às 5 horas da tarde. E a cada um deles ele dá um denário, que é o dinheiro suficiente para que no dia seguinte eles tivessem tranquilidade, pudessem dormir em paz, né? Quando o pessoal que trabalha na primeira hora viu isso, se encheu de expectativa, porque eles estavam na lógica da escassez. Não tem emprego, não tem trabalho, não tem providência, eu quero mais. Um denário era suficiente para eles terem uma vida plena, um dia pleno, mas eles esperavam mais, porque afinal, se quem chegou às 5 da tarde recebeu um denário, vamos fazer uma lógica aqui, ele trabalhou 1 hora e recebeu um denário. Eu trabalhei 8 horas, eu vou receber em torno de 8 denários. Vamos ver, né? A justiça por trás do pensamento da escassez desse mundo é essa. E aí vão chegando, ele vai pagando, quando chega na vez dele, ele dá um denário. E eles ficam revoltados, eles ficam incomodados. E aí o dono da vinha diz assim: o que eu combinei com vocês? Eu não tenho direito de fazer o que eu quiser com o meu dinheiro? Eu fui justo, eu paguei o que foi combinado, né? Siga a vida. Essa parábola é uma parábola difícil de entender, né? É difícil de entender por que alguém que trabalhou mais não recebe mais do que quem trabalhou menos. É difícil de entender porque nós partimos do pressuposto da escassez. Lá no céu, pense comigo, Joãozinho, lá no céu, eu acredito que nós vamos ter trabalho, mas não trabalho para você ganhar dinheiro em cima do trabalho. Isso é consequência do pecado no Jardim do Éden. A mulher, né, Ivani, teria dor de parto, e o homem teria que trabalhar para tirar o seu sustento. Lá no céu, eu creio que vão ter pessoas que vão cantar, tocar. Nós, assim como no Éden tinha jardim, talvez vamos ter que cuidar do jardim. Lá no céu, eu acredito que nós não vamos ficar o dia inteiro ociosos, mas nós vamos ter atividades. Mas lá no céu não vai ter por trás essa dinâmica de quem tem mais e quem tem menos, porque
todos estão garantidos, porque todos têm tudo aquilo que precisa, porque nem sequer existe o risco de eu não ter aquilo que eu preciso para a vida que Deus oferece a mim. Então lá no céu, eu e o Bira acordou mais cedo lá no céu, começou a cuidar do jardim, e eu acordei um pouco mais tarde, comecei a trabalhar em coisas artesanais. Eu quero fazer a decoração de algum lugar que Deus pediu para eu cuidar. Eu não vou ficar olhando e falando, o Bira vai ganhar mais do que eu vou ganhar mais do que ele, quem que vai se dar melhor? Porque lá no céu nós já temos tudo o que nós precisamos, que é a presença plena de Deus, porque é a lógica da abundância. Então não tem motivo para eu ficar observando quem tem mais, quem tem menos, quem ganhou mais, isso é justo, isso é injusto, porque eu quero mais, porque eu vou me diferenciar do outro que tem menos. Essa é a lógica do mundo caído que tende a dominar a mente do nosso tempo. Na cultura da escassez, cada um quer mais e mais e mais, porque ter significa ser. Se eu tenho mais, eu sou mais, porque tem escassez, alguns terão mais e outros menos, então eu quero estar no grupo que tem mais. Isso não só em dinheiro. Por exemplo, se alguém é chamado para falar num culto muito festivo que vai ter, normalmente eu vou convidar a pessoa porque ela demonstrou ter feito grandes coisas. Eu não vou convidar talvez uma pessoa que talvez não tem tanto renome. Nós tendemos, vai ter um show importante, mesmo gospel, eu vou chamar a pessoa que tem demonstrado mais repercussão na mídia, porque isso é o que as pessoas querem, elas querem ouvir mais quem tem mais recursos. Mas na lógica do reino, antes de chamar alguém, eu tenho que perguntar para o Espírito Santo quem é. E eu posso me surpreender, porque às vezes quem ele vai chamar é o Joãozinho, ali da esquina, de uma igreja pequena. Porque quem faz a obra não é no cacique da palavra que está sendo falada, mas na palavra que vem do alto. Da palavra que vem do alto. O reverendo Jeremias Pereira, lá da 8ª Presbiteriana de BH, ele sabe que ele é muito visto na internet, é um pastor muito querido, que tem uma palavra cheia de unção. Mas ele faz questão de frisar sempre quando ele fala: honre o seu pastor de igreja local, porque quando alguém morrer na sua família, eu não vou lá acompanhar, quem vai é o pastor de igreja local. Então ele sabe que Deus deu a ele uma notoriedade no Brasil, com os dons que Deus deu a ele, e ele usa esses dons com muito temor e tremor, sabendo que sim, Deus usa ele, mas Deus usa o pastor da comunidade pequena, porque o Espírito Santo usa quem quiser. Então a lógica da abundância é a lógica que uma criança pode ser usada para falar ao meu coração. É a lógica do sacerdócio universal, é a lógica dos dons distribuídos à igreja, é a lógica de descansar, da paz, da confiança de que tudo o que eu preciso está em Deus. E como é difícil nesse mundo caído a gente viver dessa forma, como parece que está sempre puxando o inimigo ou a nossa carne para desconfiar. Será que o dinheiro vai cair no final da conta? Será que Deus vai dar a vitória? Será que vai acontecer do jeito que eu sonho que aconteça? Como é difícil descansar. Porque nós, apesar de sermos seres do reino de Deus, olhando para a glória, nós estamos com o pé ainda fincado nesta terra e vivendo nesta terra. E constantemente vivemos turbulências da desconfiança. Às vezes não do dinheiro, às vezes não das posições, mas no dia a dia. No dia a dia. E como isso machuca aos nossos corações. Assim não acontece na cultura da abundância proclamada por Jesus, que é a cultura do reino de Deus, e portanto a cultura que viveremos na eternidade. Jesus promete uma vida abundante, sem fome, sem sede, e isso acontece várias vezes no texto do Novo Testamento. Ele diz: aquele que tem sede, vem a mim, se tomar da minha água jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Jesus vem mostrar um prenúncio, vem anunciar o que é esse reino da abundância. Todo aquele que o busca é convidado a confiar, descansar, receber e compartilhar, porque o excesso ou o acúmulo de bens não faz sentido numa cultura da abundância, porque trata-se de uma cultura de satisfação ou plenitude.
E no reino de Deus não há espaço para tesouros acumulados para si mesmo, ou para gula, ou para ganância, ou para avareza, e assim por diante. Ao longo do ministério de Jesus, Ele nos convida a confiar para que nós vivamos aqui nessa terra, como que um antigozo daquilo que vai ser no céu. Pastor, mas como que essa parábola pode me ajudar a entender? Então vamos tentar entender, Valquíria, a parábola de um outro jeito? Da abundância agora, não da escassez, tá? A escassez, doutor Onésimo, é injusto. Vamos agora na abundância. Imagine que eu, o Juninho, o Rocha, o Bira e o doutor Onésimo somos trabalhadores. Todos nós temos família. Todos nós somos jovenzinhos, tá, doutor Onésimo? Agora o senhor está com uns 25 anos, o Bira com uns 25. O Juninho com a idade que ele tem. E eu um pouquinho mais novo. Todos nós temos esposa, filhos para alimentar, saímos de casa 5 horas da manhã olhando para as crianças na cama dormindo e pensando, ó Senhor, eu preciso alimentar essas crianças que o Senhor me deu. Olha minha esposa linda aqui deitada, me ajuda, Senhor. E eu vou para a praça 5:30 da manhã. Eu, doutor Onésimo, Bira e Juninho. E o Rocha. Estamos lá, esperando alguém nos dar oportunidade de emprego para ter comida. 6 horas da manhã chamam o doutor Onésimo. Mas só o doutor Onésimo. Eu, o Rocha, o Bira e o Juninho ficamos. E aí, o Bira já fala assim, poxa vida, se não pegar a gente às 5:30, não pega mais. Porque eles querem o trabalho para o dia inteiro. Eu vou ter que voltar para minha casa, com que cara que eu vou olhar para minha esposa e falar, não consegui emprego? Com que cara eu vou poder chegar para ela e falar, não sei se vai ter comida amanhã porque eu não consegui um emprego? E aí eu, o Rocha, o Juninho já começa a ficar um pouco angustiado com isso. O doutor Onésimo está lá trabalhando, suando o coco, mas nós estamos lá. 9 horas da manhã volta o dono do latifúndio. O Djalma está com a gente também. E aí pega o Djalma e o Juninho. Fica eu, o Bira e o Rocha. 9 da manhã, Ivani. E agora? Aí eu, o Rocha, o Bira fala assim, não, vamos para o boteco então. Vamos tomar porque não tenho o que fazer, eu não tenho coragem de virar para minha esposa. Você tem aí um trocadinho? Vamos lá, vamos encher a lata, porque como que eu vou olhar para minha família? E nessa já foi o Djalma e já foi o Juninho. Eu, o Rocha e o Bira estamos lá. Aí o Rocha, um homem de Deus, ele fala, não, vai dar certo, vamos ficar aqui. 12:00, começa a borbulhar a fome no estômago. O Djalma, o Juninho, o doutor Onésimo já estão trabalhando lá, né? Mas nós 3 estamos ali. 12:00 chama o presbítero Bira. O Bira foi. Eu e o Rocha olham para o outro e falam assim, agora acabou. 12:00, quem que vai contratar agora? Mas o Rocha, que é um homem muito crente, fala, não pastor, a gente não pode desistir, alguém vai olhar para a gente. E eu estou lá, Paulo, eu já estou indo embora. Rosane. Eu estou pensando em largar o negócio, eu vou olhar para minha esposa, ela vai ver a vergonha que eu sou, que eu não consegui um emprego. 3 horas da tarde, me chamam, porque o Rocha é o mais crente, ele que vai aguentar até os 5. 3 horas me chamam. Na hora que me chamam, eu sinto assim, Paulino. Puxa, não acredito. Vai ter comida amanhã. Capaz até de eu chorar de alegria, porque eu vou voltar para casa e eu vou lá trabalhar. E ele prometeu para mim um salário justo. O Rocha está lá até às 5 horas, sozinho. Passou o dia inteiro pensando se ia ter emprego ou não. Às 5 horas ele conseguiu. 6 horas da tarde, cada um recebe o seu denário e volta para casa. Você sabe qual que é a bênção de ser o primeiro a trabalhar? O doutor Onésimo foi o que mais ralou, mas desde as 5:30 da manhã, ele viveu um dia inteiro de paz, tranquilidade, sabendo que ele ia ter comida no dia seguinte para a família inteira. Ele passou o dia inteiro trabalhando, ele teve que ralar, pegar lá, não sei como que trabalha na vinha, mas ele teve que trabalhar na vinha, ele passou o dia sabendo que a dona Ziolé, os filhos, está tudo bem. Ele passou o dia ralando, mas glorificando a Deus, porque ele sabe que ele tem comida amanhã. O Bira, que horas que você foi chamado, Bira? 12:00? O Bira ficou meio período em paz. Agora o Rocha é aquele que passou o dia inteiro naquela angústia, se vai, se não vai, será que eu vou ter que voltar para casa? E ele voltou e teve, né, a bênção. Irmãos, eu gosto de contar essa história para falar de quem entrega a vida para Jesus. Quem entrega a vida para Jesus logo na infância, tipo seus filhos, Luiz, eles vão passar o dia inteiro ralando. Eles vão ter que se abster de muitas coisas que o mundo oferece. Eles vão viver uma vida reta. Eles vão viver uma vida de muito trabalho, de serviço, a vida toda.
mas eles vão passar a vida com os cuidados do maior Consolador, o Consolador que se chama Espírito Santo. Ainda que seja uma vida de trabalho, eles vão viver a vida inteira com a certeza de que o Salvador vive neles. A pessoa que no final da vida entregou a vida ao Senhor, ela também vai para o céu, que nem quem foi desde o começo, mas pode ser que ela viveu uma vida miserável, uma vida de angústia, uma vida de incertezas, uma vida em que ela não teve o Senhor ao lado dela. Por isso eu falo para as crianças, para os adolescentes que logo cedo entregam a vida para Jesus. Eu entreguei logo cedo, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu com 10 ou 11 anos de idade fiz minha profissão de fé. Quando eu passei por momentos difíceis, todo mundo sabe que eu perdi minha mãe, eu tinha o Salvador comigo. Sofri, mas não me desesperei. Chorei, mas não perdi a estribeira. Eu passei pela faculdade, eu morei fora do país por um ano com 17 anos. O que eu vi, vocês não têm ideia que os jovenzinhos faziam. Eu podia, seu João, ter feito o que eu quisesse lá, que ninguém nem ia saber, na época o celular nem pegava direito. Mas eu não fiz, por causa do compromisso com o Senhor. E Deus esteve comigo todos os dias. Então quando eu morrer, eu vou estar muito feliz, porque eu vivi a minha vida inteira com a certeza da salvação em Cristo Jesus. Por isso a gente tem que proclamar a salvação para quem está começando, para quem está na meia vida, para quem está no final da vida. Porque quanto mais cedo essa pessoa se entregar, mais cedo ela vai ralar. Não tem jeito, servir. Mas ela vai entender o serviço como uma dádiva e uma bênção, e não como uma desgraça. Porque na lógica da abundância, o serviço é uma bênção, é um presente. Enquanto na lógica da escassez, o serviço é uma barganha para que eu tenha mais e mais. Essa parábola, é um prenúncio do reino de Deus, porque o serviço desde cedo é um presente. Quantas pessoas a gente sabe que não se embriagam, ou até pessoas que tiram a própria vida, porque não têm emprego, porque não conseguem. Nessa parábola, o empregador está desde cedo dando a oportunidade. Que nós tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir o que é a vida da abundância que Deus nos oferece. Quando vier o inimigo ou a sua carne querendo dizer, desconfie, não vai dar certo, será? Nessa hora fala, em nome de Jesus, o meu Senhor reina, Ele é o provedor, eu não tenho que andar ansioso por coisa alguma. Olhai os lírios do campo, olhe as aves dos céus, Deus não cuida delas e não vai cuidar de cada um de nós, como a Bíblia diz, somos coroa da criação. Para terminar, eu quero ler uma poesia sobre o Mar Morto, que fala um pouco sobre isso, sobre o egoísmo. Diz assim: o Mar Morto na Palestina é cercado de montanhas, de areia e de silêncio. Ele fechou sobre si mesmo, no maior e mais completo isolamento do mundo. Toda a água que ali entra não sai. Todo peixe que vem do Jordão perece no contato oleoso e pesado das ondas de enxofre. O velho mar tudo quer para si e nada oferece aos outros, mas por isso mesmo a vida se extingue nos seus domínios. Nenhuma vibração de existência lhe quebra a monotonia da superfície parada. E os passos que passam por ali na solidão se perdem, mas evitam riscar-lhe as águas com a ponta da água fugitiva. O Mar Morto é o símbolo do egoísmo. Nessa tarde eu quero que cada um de nós pense: eu tenho vivido segundo o ideal do serviço que Deus me chamou e visto nisso uma bênção? Ou eu tenho vivido na cultura da escassez neste mundo caído? Nessa tarde nós somos convidados a ter um encontro com a vida. Se você tem sido tentado a duvidar do amor do Pai Celestial, a desconfiar da providência, a ficar preocupado, eu quero te dizer nessa tarde: Deus te ama, Deus te ama. Ele é um Deus todo-poderoso, que não abandona os seus filhos, Ele deixa as 99 ovelhas para ir atrás da ovelha perdida. Deus é amor. Peça ao Pai, nós vamos orar agora e fale: Pai, que eu tenha esse encontro com a vida, que eu possa descansar mais, que eu possa confiar mais, que eu possa ser grato mais, porque isso agrada a Deus.
Que Deus te abençoe.